Olá, aluna e aluno, começamos agora a segunda teleaula de História da América. Hoje com o título mais extenso. Vamos lá para a tela? Então, Colonização e Independência nas Américas Espanhola e Inglesa. Meu nome é Fabiane Muzardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Veja só que hoje nós trataremos de duas porções do território americano. Então, a porção que foi colonizada pelos ingleses e a porção que foi colonizada pelos espanhóis. Já temos, então, um termo que nós precisamos pensar. Quando eu falo em América, eu estou falando em América inteira. América do Norte, América Central, América do Sul, América. Então, o uso do termo americano quando se faz para se referir aos Estados Unidos, é um uso muito carregado de simbologia. Por quê? Porque Estados Unidos é um país da América. Americano diz respeito a qualquer país que faz parte da América. Nós, brasileiros, somos americanos. O boliviano é americano, o argentino é americano, o mexicano é americano. Então, o uso desse termo para se referir única e exclusivamente a quem é dos Estados Unidos é muito carregado de intenções, num sentido de valorizar demasiadamente esse país nesse contexto. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui a contextualização dessa aula. Então, discussão sobre colônias de povoamento e de exploração. Esse é um termo que com certeza você já se deparou em vários momentos. Então é de uso corrente, principalmente em textos que não são de história, utilizar essa expressão como se isso tivesse definido a nossa situação presente. Então, vou me fazer entender melhor. Por exemplo, frases no sentido de: o Brasil é hoje um país menos desenvolvido ou subdesenvolvido porque foi colonizado por Portugal. Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, o Brasil hoje seria de outro jeito. Essa é uma visão bastante simplória da história. É isso que nós vamos, dentre tantas outras coisas, pensar na aula de hoje. Por quê? Porque nós vamos ver quando aconteceu o processo de colonização, como que isso aconteceu e como essa colonização se caracterizou. Vamos para a tela novamente, por favor. Diversidade de interesses de acordo com cada grupo social. O que significa isso? Bom, por exemplo, quando eu falo em independência, uma coisa é falar em independência política, que é, por exemplo, acabar com o status de colônia. Outra coisa é falar em independência num sentido de independência real. Então, o que será que era entendido como independência para a elite desses territórios colonizados pelos espanhóis? O que será que era entendido como independência para as pessoas escravizadas nesses territórios que eram dominados pelos espanhóis? Então, dependendo do grupo a quem eu estou me fazendo referir, a concepção é outra, a necessidade é outra. Nós precisamos pensar sobre isso. O que é liberdade? O que é liberdade para alguém que faz parte do grupo chamado crioulo? O que é liberdade para uma pessoa livre e pobre, num contexto de América colonial? O que é liberdade para um escravizado, no contexto de América colonial? Então, varia muito o sentido de acordo com o grupo a quem eu estou me referindo. Vamos para a tela novamente. Elites locais e a disputa pelo poder, que tem total ligação com o ponto de cima, e também o questionamento sobre o termo revolução. Por que isso? Porque quando falarmos principalmente sobre a questão da independência dos Estados Unidos da América, é comum se utilizar a expressão Revolução Americana, Revolução nos Estados Unidos e coisas assim. Mas, claro que essa não é uma visão única desse acontecimento. Por quê? Porque a forma de pensar sobre esse processo de independência que veio a se tornar os Estados Unidos da América como um processo marcado mais por continuidades do que por, de fato, rupturas. Perceba então que nessa aula nós falaremos sobre bastante coisa. Nós pensaremos em focos diferentes, ora mais para as colônias inglesas, ora mais para as colônias espanholas, pensando em conceitos, pensando também em algumas singularidades desses processos. Fechamos esse bloco.
13 colônias, colônia de exploração, colônia de povoamento, são expressões que a gente se depara em livro didático, se depara em reportagem de jornal, se depara em artigo científico. Tá tudo bem esse uso. Acontece que nós não podemos utilizar isso como se essa expressão conseguisse dar conta de toda a complexidade que caracteriza esse processo de colonização aqui no continente americano. Eu posso me valer, tudo bem, desse conceito, desde que eu entenda o que ele significa e desde que eu perceba essa complexidade. Vamos para a tela, então? Vamos ver aqui. Reforma Protestante e formação das colônias inglesas. Nós temos que entender quem foram as pessoas que para cá vieram e começaram essa colonização das 13 colônias, né? Então, entre a Revolução Puritana, a restauração da família Stuart, que era católica, e a Revolução Gloriosa no século XVII, Revolução Gloriosa que acaba com esse período de intensa mobilização política e dá início à monarquia constitucional na Inglaterra. A Inglaterra passou por uma série de conflitos e perseguições religiosas. As pessoas que saíram da Inglaterra e vieram e foram até os Estados Unidos, o que hoje se chama Estados Unidos, não eram quaisquer pessoas. Eram pessoas que estavam fugindo de perseguições religiosas. Eram pessoas que estavam buscando um novo lugar no intuito de ter uma vida melhor, economicamente falando, de qualidade de vida falando. Perceba então que aqueles que foram os primeiros colonos dessa porção territorial que se chamou 13 colônias, não eram pessoas abastadas, não eram os nobres ingleses, não eram as pessoas que tinham benefícios sociais ou uma situação privilegiada em solo inglês. Eram justamente aqueles que estavam sofrendo algum tipo de situação, fosse uma privação econômica, fosse uma privação religiosa, fosse as duas coisas. Eu trouxe uma imagem, vamos para a tela então? Veja só, aqui é uma tela que representa fiéis puritanos indo para a igreja. Já é fácil, né, a gente identificar a questão que é de extrema importância para esse início de colonização dessas 13 colônias, que é justamente a importância religiosa. A perseguição religiosa que ocorria em solo inglês é marcante nesse processo de colonização das 13 colônias. Essas pessoas que em 1799 passaram a ser chamadas de peregrinos, que é uma expressão que é de uso corrente em filmes, por exemplo, que retratam essa época, que tem essa temática, né? Nós temos aqui também, como observar nessa imagem, a presença maciça de armas. Então veja, são roupas bastante sérias, né? Esse ambiente que é o ambiente marcado ali pelo frio. Essas pessoas estão longe de terem uma boa condição financeira, muito pelo contrário, os primeiros colonos que foram para as 13 colônias tinham uma situação econômica bastante precária e a presença ali de armas que é recorrente na imagem como um todo. O que nós temos, então, inicialmente, é que quebrar essa concepção de que as pessoas que saíram da Inglaterra e foram para as 13 colônias tinham o objetivo de povoar esse território, porque tinham o objetivo de povoar? Tinham também, mas principalmente estavam tentando sair da situação na qual elas estavam inseridas em solo inglês. Então, não eram pessoas que estavam bem na vida e que decidiram sair dali para conquistar sei lá o quê. Não, eram pessoas que estavam passando por situações no mínimo complicadas, no mínimo difíceis de serem lidadas. Vamos para a tela novamente. Aqui então nós temos a noção historiográfica de que na América do Norte teria acontecido o que é chamado de colonização de povoamento e que nas Américas espanholas e também América Portuguesa, que é o nosso caso, né, o caso do Brasil, que foi colonizado por Portugal, teria havido essa colonização de exploração. Qual é a ideia que se defende ao dizer isso? A ideia de que os ingleses que saíram da Inglaterra e foram para as 13 colônias tinham o objetivo de povoar
de criar raízes, de se fixar nesse território e passar ali o restante da sua vida. Em contrapartida, quando se fala que a colônia espanhola e a colônia portuguesa é uma colônia de exploração, cria-se a ideia de que as pessoas que saíram da Espanha ou de Portugal, ou dos dois, vieram para a América com o objetivo única e exclusivamente de explorar esse território. Perceba, não é nenhuma coisa nem outra, num sentido puro, num sentido purista, num sentido de é só isso. Por quê? Porque é uma colônia. Nós não podemos perder de vista que é um território que é uma colônia. E por ser colônia, já tem embutido em si a ideia de exploração, a busca por riquezas. Pense, por exemplo, que esse contexto é o contexto do mercantilismo. Mercantilismo que se pauta em exploração colonial. Mercantilismo que se pauta em busca de ouro. Mercantilismo que se pauta em vender produtos que possam gerar uma renda. Ou seja, a partir do momento que eu estou falando em colônia, independente de onde fique na América essa colônia, é uma colônia. E, portanto, tem embutido o sentido de exploração. Por isso, é bastante simplista quando eu falo que no norte teve povoamento, no sul da América teve exploração. Não, teve as duas coisas, não é um sentido purista. Vamos para a tela, por favor. Uma das coisas que nós podemos pensar, inclusive, para começar a quebrar essa ideia de que só teve povoamento ou só teve exploração, é isso aqui. Perceba, nós temos o mapa, né? E aqui representado as 13 colônias da América do Norte. Nós já podemos perceber que esse início de colonização é o quê? É a ocupação do litoral atlântico, do que hoje se chama Estados Unidos. Depois que vai haver aquele processo de expansão para oeste, que a gente verá mais para frente. Aqui nesse gráfico, nós temos informações sobre a quantidade de população escravizada em cada uma dessas regiões das 13 colônias da América do Norte. E note, ainda que nas colônias do Sul a presença, a porcentagem de população escravizada seja maior, nas colônias do Norte também há porcentagem significativa de população escravizada, ainda que menor. Então, veja, não é simplesmente povoar. Se fosse para povoar, não, nessa ideia purista, não teria mão de obra escravizada. Teria ali simplesmente uma agricultura familiar, um trabalho livre, assim por diante. Perceba, a simples existência da mão de obra escravizada em todas as 13 colônias da América do Norte servem para a gente começar a entender que essa realidade é muito mais complexa do que o que dá conta o uso pura e simplesmente dessa expressão colônia de povoamento ou colônia de exploração. Fechamos esse bloco. Desconstruir um conceito significa nós refletirmos sobre ele e pensar até onde ele dá conta mesmo de uma dada realidade e onde estão os seus pontos falhos, o que ele não dá conta. Para isso eu trouxe um fragmento do Karnal. Vamos lá para a tela então? Aqui começando esse fragmento, desconstruindo a ideia de colônia de povoamento e colônia de exploração. No século XVII, quando a América Espanhola já apresentava universidade, bispado, produção literária e artística de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e rondadas, seguindo aqui, pela fome. Veja que logo de início nós temos menção na parte espanhola a universidades, a produções literárias, a América inglesa, por sua vez, um amontoado de gente. Seguindo, então, nesse fragmento. Decorridos 100 anos do início da colonização, caso comparássemos as duas Américas, constataríamos que a ibérica
tornou ibérica por ser a América povoada ali, colonizada pela Espanha e também por Portugal. Tornou-se muito mais urbana e possuía mais comércio, maior população e produções artísticas e culturais mais desenvolvidas, entre aspas, porque é difícil a gente julgar isso mesmo, que a inglesa. Seguindo. Nesse fato vai residir a maior facilidade dos colonos norte-americanos em proclamarem a sua independência. A falta de um efetivo projeto colonial aproximou os Estados Unidos de sua independência. As 13 colônias nascem sem a tutela direta do Estado. Por ter sido fraca, a colonização inglesa deu origem à primeira independência vitoriosa na América. Fragmento, então, do Leandro Carnal. Pense comigo um pouquinho. O Carnal vai pontuar que a porção da América colonizada por espanhóis e por portugueses tinha universidade, tinha produção artística, tinha bispados, ou seja, tinha uma organização ligada à instituição religiosa, enquanto a América inglesa não tinha isso. O que ele está querendo com essa provocação? Desconstruir essa ideia de que hoje, século XXI, um país é mais ou menos desenvolvido por conta de ter sido colonizado por um ou outro país. Nessa visão muito simplista, muito linear da história, há pessoas que defendem o seguinte: países, territórios que foram colonizados pela Inglaterra são hoje países mais desenvolvidos. Em contrapartida, territórios que foram lá atrás colonizados pelos ibéricos, ou seja, por Portugal ou Espanha, são hoje países menos desenvolvidos. O que o Carnal traz com esse fragmento é o seguinte: naquela época em que esse processo teve início e esse processo se desenrolou, Portugal e Espanha eram absurdamente mais desenvolvidos do que a Inglaterra. Desse modo, se fosse para ter uma ordem cronológica desse processo todo, era para hoje os territórios que outrora foram colonizados pela Espanha ou por Portugal serem muito mais desenvolvidos do que aqueles colonizados por qualquer outro país. Porque lá no século XV e XVI são esses dois as principais potências do mundo. Lembre-se, por exemplo, que quando se tem o início da formação dos estados modernos, dos estados nacionais, são justamente esses dois que se formam primeiro, Portugal e Espanha. São justamente esses dois que têm as primeiras navegações ligadas ao processo de expansão ultramarina. São esses dois que criam tratados, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, eu não posso criar uma linha reta dizendo, olha, porque esse território A foi colonizado pelo país B, ele é assim hoje em dia. Não, porque a história não é reta. Não é uma linha que você segue de modo cronológico, linear, como se A, obviamente, levasse a B, que levasse a C e assim por diante. Então, nós precisamos entender que esse processo, tanto de colonização como independência, como hoje, é um processo muito mais complexo do que uma linha que eu posso criar e que vai definir tudo que existe ali. Vamos para a tela novamente. Seguindo aqui, nós temos então esse uso. Mas veja, uma vez que eu questiono esses termos, eu posso utilizar. Né? É um conceito, eu posso utilizar desde que eu saiba o que ele significa e desde que eu problematize esses conceitos. As colônias do Sul, então, né, tinham o regime de plantation. Plantation, para você se lembrar, é aquele processo que é marcado pelo quê? O latifúndio, a monocultura, o uso da mão de obra escravizada, a produção de um artigo, porque é monocultura, que visa exportação. Tem mais características. Vamos lá para a tela, por favor. Então, plantation, que criava uma demanda por mão de obra escravizada. Errei aqui quando fui elaborar essa aula. Produtos manufaturados e alimentos. Veja, por que as colônias do Sul têm essas características de modo mais acentuado? Porque nós estamos falando de uma porção dos territórios das 13 colônias da América do Norte que tem uma característica climática
geográfica, de solo, de temperatura, que adaptou-se melhor a determinadas produções que eram de interesse para o mercado europeu naquele contexto. Vamos para a tela novamente. Agora, quando nós falamos em colônias centrais do norte, nós temos de modo mais marcante o abastecimento do mercado interno e também um comércio ali com a região do Caribe. Em relação a isso, forma-se inclusive o que é chamado comércio triangular. Veja só, comércio triangular porque envolve a América do Norte, a América do Sul e aqui também o território africano. Nós temos a venda de açúcar, tabaco, algodão para a Europa, produtos que interessavam a esse mercado, principalmente o algodão nesse contexto. Nós temos ali da Europa a venda de produtos têxteis, de rum e de outros produtos para o continente africano e temos da África para a América, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, ali a venda de escravizados. Porque eu disse que errei quando tem escrito a palavra escravos ali, no slide. Porque escravos dá a entender uma situação natural. Escravizado já deixa claro que a pessoa foi subjugada a isso. Ela não nasceu para isso, ela foi colocada nessa situação. Então, a nomenclatura correta hoje em dia que nós devemos utilizar é a pessoa escravizada, ou seja, a pessoa que foi colocada nesta situação, ok? Fechamos esse bloco. O Leandro Carnal, no fragmento, afirma que havia uma colonização fraca por parte dos ingleses. Isso significa o quê? Que os ingleses, o governo inglês, não tinha um controle, não tinha uma proximidade, uma fiscalização tão severa em relação ao que era produzido nas 13 colônias, aos impostos que eram pagos, aquilo que estava sendo feito, ao que não estava sendo feito. Havia essa fraqueza, como pontua o Carnal no fragmento. Acontece que isso se alterou com o tempo. Por quê? A partir do momento que o contexto europeu se alterou, principalmente devido a conflitos envolvendo diferentes povos, principalmente ingleses e franceses, nós vamos ter os ingleses tentando aumentar o seu controle em relação a essas 13 colônias. Para isso, os ingleses criaram novas taxas, novos impostos. Vamos para a tela, por favor. Então, nós temos aqui criação de leis. A lei do açúcar, que data da primeira metade do século XVIII. Os colonos deveriam pagar impostos sobre todo o açúcar e melaço que compravam. Além disso, com essa lei do açúcar, também se estabeleceu o pagamento de taxas sobre a importação de outros produtos, como vinho, seda, café. A lei do selo, ali da segunda metade do século XVIII, obrigava os colonos a selarem com estampilhas especiais qualquer correspondência que eles fossem emitir, compradas do governo inglês. Nós temos outras leis também, por exemplo, a lei do chá, que é bastante conhecida, que data de 1773, que estabelecia o monopólio da comercialização do chá para a Companhia das Índias Ocidentais. Pense comigo. Uma colonização fraca. Pouco depois, a criação de novas leis, de novas taxas, de impostos que não existiam e que cerceavam essa relativa autonomia que as 13 colônias como um todo tinham em relação à sua metrópole, ou seja, em relação à Inglaterra. É claro que isso não foi bem recebido por esses colonos, que tentaram fazer com que essas leis fossem refutadas. Vamos para a tela então, por favor. O que nós temos é a revolta, uma não aceitação por parte dessa população colona. Colona por quê? Porque as leis causaram prejuízos financeiros e desrespeitavam os acordos firmados na Carta Magna.
essa carta maior, não considerando os colonos ingleses como cidadãos. Basta pensar, por exemplo, que os colonos não tinham representantes no parlamento, inclusive porque o parlamento é o parlamento inglês. Então perceba, isso que eu já disse, uma vez que eu estou falando de um território que é colônia, a ideia de exploração já está embutida, porque é uma colônia. Então, os colonos das 13 colônias não tinham representantes no parlamento inglês. É claro que não. Eles eram colonos. Eles não eram ingleses. Ah, mas eles saíram da Inglaterra e povoaram esse território. Sim, mas uma vez que eles saíram da Inglaterra e povoaram esse território, eles se tornaram colonos. Eles não têm representante. As leis visavam criar novos modos, novas maneiras de a Inglaterra se beneficiar da existência dessas 13 colônias. Prejudicava a situação dos colonos, sim, e eles seguiam sendo colonos. Isso fez com que eles tentassem reagir de modo mais concreto. Vamos para a tela, então. O que ocorreu foi uma reação de fato, uma reação concreta, quando os colonos atacaram navios ingleses e lançaram todo o carregamento de chá ao mar no porto de Boston. E isso é bem simbólico, né? Pense só, o chá que era monopolizada a partir de então pela Companhia das Índias Ocidentais. Eles vão e jogam esse carregamento inteiro de chá na água. Joga tudo, estraga tudo. E para além disso, esses colonos que fizeram esse pegar e jogar na água todo o carregamento de chá estavam vestidos de indígenas. Veja a simbologia disso. As 13 colônias da América do Norte se restringiam a uma porção do território que hoje compõe os Estados Unidos, justamente a porção leste, o litoral ali atlântico, onde nem havia mais indígenas, porque eles tinham sido mortos mesmo, tinham sido dizimados, ou os que tinham sobrado tinham ido mais para o oeste. Mas os colonos que reagem a esse aumento do controle dos ingleses em relação aos colonos se fantasiam de indígenas e atacam as embarcações. Vamos para a tela, por favor. O que acontece é que a Inglaterra inicia uma série de políticas ainda mais restritivas. Por exemplo, sobre essa questão do chá no porto de Boston, a Inglaterra determinou que esse porto ficaria controlado pela coroa até que todo o prejuízo fosse pago. Isso é visto daí pelos colonos como um aumento desse controle, como um aumento da severidade dessa colonização. E eles chamam esse processo de leis intoleráveis. Intoleráveis é uma coisa que não dá. É uma coisa que você não aceita. É uma coisa que você vai agir contra para que ela deixe de existir. Com isso, nós começamos a ter o início da articulação desses colonos para tentar uma ruptura em relação à metrópole inglesa. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos, então, qual é o contexto? O contexto era de efervescência do movimento iluminista. Pense, o movimento iluminista data do século XVIII. Essas leis criadas ali, a lei do chá, a lei do açúcar, datam também do século XVIII. O iluminismo, dentre tantas coisas, defendia o direito à propriedade, defendia também a liberdade comercial. Por que eu destaquei esses dois pontos do movimento iluminista? Porque era justamente essas duas questões que interessavam principalmente a esses colonos. Perceba, quando eu falo em independência e penso em propriedade privada e penso em liberdade comercial, eu estou falando de uma independência que é muito voltada para um determinado grupo dos colonos. Por quê? Para o escravizado, que diferença que ia fazer liberdade de comércio? Para o colono pobre, que não tinha um comércio, que não tinha terra, que diferença que ia fazer a liberdade comercial? Então, note, é um processo de independência que se inicia, que é liderado, organizado, que segue os interesses de um grupo específico dos colonos, justamente aqueles que tinham terra, posse de terra, aqueles que tinham
que tinha um desejo de poder comercializar, de poder produzir, de poder se livrar desses impostos criados pela Inglaterra. Fechamos esse bloco. Aspectos culturais e de identidade. Vamos então ver a nossa SP. Vamos para a tela. Apresentando a SP. Sutilute tem presente em sua memória as várias histórias contadas por sua mãe sobre a vida de seus ancestrais, passadas de geração a geração. O que mais a chateia é saber que quando os ingleses chegaram às terras de seu pai, eles destruíram o que seus ancestrais tinham construído. A garota questiona: quais são as estratégias necessárias para recuperar, com muitas aspas, a dignidade de um povo? Como resgatar a história do passado a partir da memória das pessoas no presente? Pense só, quando eu falo que essas 13 colônias da América do Norte se localizavam na porção leste, no litoral atlântico dos Estados Unidos, do que é os Estados Unidos hoje, significa que a população indígena que ali vivia ou foi morta ou foi expulsa desse território. É por isso que mais para frente, quando começa a expansão territorial dos Estados Unidos, já um país independente, já uma nação independente, vai se ter todo um processo de conflito entre a população que se deslocava dessa porção leste sentido oeste e a população indígena. E o indígena, nesse contexto, é visto como o atraso, como aquele que trava o desenvolvimento dessa nova nação independente. O que a nossa SP propõe é pensar sobre isso que foi destruído, sobre essa dizimação, sobre essa expulsão do território, sobre esse silenciar desses grupos tão diversos que ocupavam este território. Vamos para a tela, então, problematizando essa SP. Como que nós podemos valorizar essa história, valorizar esses povos? Primeiro, por meio do conhecimento sobre sua história, por meio do conhecimento sobre a sua cultura. E isso parte do pressuposto de se desconstruir ideias pré-concebidas. Por exemplo, quando eu falo aqui em filme de faroeste, com certeza vem algo na sua cabeça, que é o mocinho, que é o homem branco, que luta contra o bárbaro, o selvagem, que é o indígena e que salva a donzela e que representa o bem do filme e tudo mais. O que é isso? Isso é uma ideia pré-concebida de que as pessoas que antes estavam ocupando essa porção das 13 colônias, quando se tornam independentes, começam a expandir o território e levam o progresso, e levam a civilização, levam morte também, levam destruição também, levam dizimação também. Então nós temos que quebrar essa ideia de que esses que outrora eram colonos, depois se transformaram nos cidadãos do país Estados Unidos, são 100% positivos, são 100% culturais, civilizados, evoluídos e assim por diante. Primeiro, porque isso não existe. E segundo, porque se eu crio essa tabela, essa organização, essa hierarquia, automaticamente o outro é ruim. Então isso é uma ideia pré-concebida, que deprecia completamente toda a cultura indígena que existia até então e a cultura indígena que existe até hoje nesse território. Vamos para a tela, por favor. A partir do momento em que você conhece a história, conhece a cultura de povos, você desconstrói essas ideias pré-concebidas, há a possibilidade de criação de laços. O que é isso? De se entender enquanto um país, um território que não é composto exclusivamente por uma determinada etnia, por uma determinada cultura, e sim um país que é composto por culturas, plural, culturas diferentes, povos diferentes. Vamos para a tela, por favor. Resolvendo então essa SP. Propõe-se para o ensino de história
Conteúdos e situações de aprendizagem que possibilitem aos alunos refletir criticamente sobre as convivências e as obras humanas, ultrapassando explicações organizadas a partir unicamente de informações obtidas no presente e a partir unicamente de dados parciais, ou seja, eu não posso criar essa ideia de que a história existe uma única história, uma única perspectiva. Propõe-se, assim, que os alunos conheçam e debatam as contradições, os conflitos, as mudanças, as permanências, as diferenças, as semelhanças, seguindo, existentes no interior das coletividades e entre elas, considerando que estão organizadas a partir de uma multiplicidade de sujeitos, grupos e classes, de uma multiplicidade de acontecimentos e de uma multiplicidade de legados históricos. Veja só, a história, para além de uma narrativa que vá simplesmente reproduzir essa história criada daquele que colonizou. Uma história que tenha uma narrativa que inclua diferentes sujeitos, que perceba a importância desses sujeitos e que dê voz a esses sujeitos também. Fechamos esse bloco. Vamos para a tela ver então a nossa interação. Como podemos relacionar o iluminismo e os acontecimentos que marcaram a história americana? Perceba que quando eu falo americana, eu estou fazendo referência ao continente americano. Pense um pouquinho sobre isso.
Quando eu falo sobre as 13 colônias da América do Norte, eu tenho que pensar a relação com o iluminismo pautado em esse movimento defendia, por exemplo, a propriedade privada, defendia a liberdade comercial. São aspectos que esses colonos das 13 colônias da América do Norte vão se valer para organizar esse movimento que resultou no processo de independência. Contudo, nós temos que pensar que é uma visão específica de independência, porque, por exemplo, não foi acompanhada da abolição da escravidão. Ou seja, os Estados Unidos se tornaram uma nação, mas a escravidão não foi abolida. Então, se defende uma liberdade, mas é uma liberdade muito mais voltada para o aspecto econômico do que para o aspecto social. Fechamos esse bloco. Perceba que aí nós temos já um questionamento, uma interrogação. É revolução ou é manutenção da ordem social? Por quê? Na história, nós utilizamos a palavra revolução para fazer referência a acontecimentos que alteram de modo significativo as estruturas. Então, por exemplo, é a Revolução Francesa. Não dá para chamar aquele acontecimento de 1789 na França de qualquer outra coisa que não revolução. É a Revolução Russa. Não dá para chamar aquilo que aconteceu na Rússia de qualquer outra coisa que não seja revolução. Agora, quando eu falo em Revolução Americana, eu abro espaço para questionamento. Por quê? Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, nós temos revolução ou manutenção da ordem social. Vamos ver primeiro essa perspectiva. O significado da independência dos Estados Unidos é um tema polêmico entre historiadores. O que significa isso? Bom, de imediato significa dizer que não há um consenso se o que ocorreu foi uma revolução ou foi uma manutenção da ordem social num país independente. Sobretudo, os norte-americanos defendem que o movimento teve caráter revolucionário e inaugurou uma onda de revoluções que derrubou o antigo regime. Veja só, onda de revoluções que derrubou o antigo regime. É comum nós nos depararmos com afirmações no sentido de que primeiro tem-se a Revolução Francesa, que já tem por trás esse contexto de iluminismo, e isso desencadeia uma série de mudanças. E o primeiro que se tem aqui independência na América é justamente os Estados Unidos, seguido de outros territórios. Então, teria desencadeado essa série de alterações, portanto, seria uma revolução. Contudo, não é somente isso. Vamos lá para a tela, por favor. Outros acreditam que foi de natureza conservadora, já que visou romper com a metrópole para manter uma ordem social que a coroa começava a ameaçar. Como assim a coroa ameaçava mudar essa ordem social? Pense, por exemplo, que a Inglaterra estava tentando aumentar a rigidez, aumentar a fiscalização, aumentar o controle em relação às 13 colônias, e que isso desencadeou o início do processo. Na história, a gente não pode se valer do mas e se? Porque senão a gente pensaria até o infinito e não chegaria em lugar nenhum, não faz sentido. Mas não dá para saber o que aconteceria se essas leis não tivessem sido criadas, se essa tentativa da Inglaterra de aumentar esse controle não tivesse acontecido. Então perceba, dá para se entender e dá para se justificar isso que aconteceu nas 13 colônias como um processo conservador, uma vez que essas pessoas, esses colonos que lideraram o movimento, abriram resistência à Inglaterra devido a essa tentativa de aumento de controle, mas eles não queriam alteração no modo como as coisas estavam organizadas socialmente nos Estados Unidos. Vamos seguir essa citação. Vamos para a tela, então. Seguindo aqui.
Essa ordem favorecia as camadas mais ricas das 13 colônias, proprietárias de terra e, em muitos casos, de escravos. Por isso, embora inspirados em ideias de liberdade, os fundadores do Estado norte-americano se recusaram a abolir a escravidão negra. Assim, se a jovem república foi idealizada como governo do povo, nem todos foram considerados parte desse povo. Perceba, é baseado na ideia de liberdade, mas qual concepção de liberdade? É muito mais voltada para uma liberdade comercial, ou seja, para se livrar dessas amarras que prendiam as 13 colônias à Inglaterra. O que comprova isso? O fato, por exemplo, de não ter acompanhado, o processo de independência não ter sido acompanhado pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então não é liberdade, então é uma liberdade comercial. Ponto. E não uma liberdade plena, uma liberdade no seu sentido nato, uma liberdade de fato. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos aqui, veja só. Qual seria, então, o significado da independência do norte da América para o mundo? De que modo isso foi pensado, né? Então, Cosentino, Mesquita e Filho pontuam 2 aspectos principais. O primeiro deles, Constituição política. Porque nós temos os poderes do Estado estabelecido, né? Estado com E maiúsculo, enquanto governo instituído, a separação entre os poderes da Igreja e os poderes do Estado. Então, há alterações? Há. Por exemplo, quando você cria um governo próprio, ou seja, há um governo lá, naquele território. O que significa isso? Que esse território não mais segue as ordens da Inglaterra. Então, há o estabelecimento de um governo próprio. Além disso, há a separação entre poder da Igreja e poder político. Então, tem alteração. Contudo, vamos lá para a tela, por favor. Nós temos o estabelecimento de um regime republicano, que, em essência, é um regime liberal, representativo e de soberania popular. Contudo, nós temos que pensar, né? Que popular? O que é esse povo, né? Quem que está embutido nisso aí? Por exemplo, quando nós afirmamos o seguinte: a independência se deu em 1776, a abolição da escravidão em 1865. É muito tempo depois. Para algo que é tão essencial na constituição de uma sociedade, no modo de se pensar sobre um Estado com E maiúsculo, com um governo instituído, enquanto uma nação independente e principalmente enquanto uma nação que entende o seu processo de independência enquanto o início de uma onda revolucionária que teria se estendido para a América como um todo. Perceba, não dá para eu dizer que não teve mudanças, mas também não dá para eu dizer que não teve continuidades nesse processo. É daí essa frase que é de uso tão comum na história. A história é marcada por rupturas e por permanências. Nesse caso, nós temos rupturas? Temos. Por exemplo, o estabelecimento desse governo próprio. Por exemplo, o estabelecimento dessa divisão entre poder político e igreja. Há continuidades? Há, muitas. Por exemplo, a organização social. Por exemplo, a manutenção da escravidão. É revolução? Não é revolução? É revolução um pouco não é? As leituras que se tem na história. Nós temos autores que lidam com a ideia de revolução, outros que lidam com a ideia de manutenção da ordem social. Fechamos o bloco. A América Latina é uma expressão que a gente vê em livro didático, artigo científico, jornal, rede social, América Latina, ou só latinos, as suas variantes, né? Latinidade e assim por diante. Quando será que esse conceito foi criado? Por que será que foi criado? Por que será que ele é de uso tão comum hoje em dia? Será que ele significa a mesma coisa, independente de quem esteja falando? Vamos lá para a tela, por favor. Então, nós temos aqui a América Latina. Não é uma denominação imposta.
e sim um nome cunhado e adotado conscientemente por eles mesmos e a partir de suas próprias reivindicações. A partir daí, foi se construindo uma identidade latino-americana, em oposição aos anglo-americanos dos Estados Unidos. Não se pode negar que tal denominação, no presente, é hegemônica, sendo adotada internacionalmente por historiadores, cientistas sociais e pela imprensa em geral. Quando foi criado? Esse conceito data do século XIX, e ele é repleto de disputas políticas e ideológicas. Eu tenho que pensar que essa questão política e ideológica ela é gritante, porque, por exemplo, quando Trump saiu candidato à presidência nos Estados Unidos, ele disse discursos altamente preconceituosos em relação a nós, aos latinos. Então, quando alguém como Trump, principalmente ocupando um cargo que ocupou, profere discursos como esse, o significado do termo latino é um. Diferente de quando eu vou ler a expressão latino em um artigo científico que está se referindo aos países latino-americanos, aspectos culturais dos países latino-americanos. Então perceba, tem um caráter, tem um sentido ideológico bastante grande, bastante profundo esse termo. É importante também nós pensarmos que, como bem pontua ali a Pellegrino, não foi um conceito que foi trazido e imposto para que a gente engolisse pronto. Não, é um conceito que foi criado por e de uso por vontade, por desejo. E isso não ignora, não esvazia o sentido de que, dependendo onde você vê esse termo, quem proferiu esse termo, há leituras diferenciadas. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos colonização espanhola. Por que isso? Bom, América Latina é um termo que nós utilizamos para nos referir à porção territorial da América que se localiza do México para baixo, ok? Então, toda a América do Sul, ali a América Central, chegando a partes da América do Norte, porque engloba ali o México. Países esses que têm o espanhol como idioma predominante, mas que também tem o português, por exemplo, porque nós temos aqui o português como idioma oficial, temos também pequenas porções com o francês enquanto idioma. Aqui, quando nós tratamos em específico da colonização criada pela Espanha, houve, naquele contexto, a organização em 4 vice-reinados. Então, é como se existissem várias colônias dentro de uma colônia. Por quê? Porque cada um desses vice-reinados tinha uma organização, tinha uma elite local. Veja, todos eram colônias. Todos da mesma coroa, da coroa espanhola, mas cada um dos vice-reinados tinham pessoas que ocupavam cargos específicos e que, portanto, tinham posições sociais mais privilegiadas, tinham uma condição econômica mais privilegiada. Não é à toa que, quando se tem início ao processo de independência desses territórios, há toda uma fragmentação que acaba com o surgimento, com a criação de vários países que nós temos, que são nossos países vizinhos. Vamos para a tela, por favor. Seguindo, então, a população dessa América espanhola no início do século XIX, nesses vice-reinados, nesses 4 vice-reinados, de que modo se compunha essa população? A população total, 18 milhões de pessoas. A maioria da população formada por indígenas, que somavam ali 8 milhões de pessoas, seguido de mestiços, que são os filhos de indígenas e espanhóis, que somavam 5 milhões. Agora nós chegamos nos crioulos. O crioulo, que era o filho de espanhol nascido na América, que somavam ali 3,6 milhões de pessoas. Esses crioulos eram uma elite local, mas que ocupava cargos políticos, que ocupava cargos públicos, mas que ocupava cargos políticos menores. Os maiores cargos políticos estavam todos nas mãos dos chapetones. Por quê? Porque o crioulo, ele era filho do espanhol, mas ele tinha nascido aqui, na América.
O Chapetone não. O Chapetone era o espanhol que veio para a América. Se perceba então que há toda uma depreciação das pessoas que não são espanholas. Então, novamente, a partir do momento que eu estou falando em colônia, eu já tenho a ideia de exploração subentendida, imbricada. Vamos lá para a tela novamente. Seguindo aqui, nós temos os negros que eram os que tinham vindo para cá, que tinham sido escravizados, somando 1 milhão de pessoas. E os chapetones, que eram justamente os espanhóis que tinham vindo para a América e ocupavam as melhores posições sociais, os melhores cargos políticos, tinham a melhor condição econômica, que somavam ali 400 mil pessoas, portanto, eram a minoria da população. Minoria que tinha a melhor condição de vida. Minoria que tinha os maiores cargos políticos. Minoria que era privilegiada. Tá, a maioria da população era indígena. O segundo maior grupo era o mestiço. Significa que a concepção dessas pessoas era a mesma quando se pensa em independência em relação aos crioulos, em relação aos chapetones? Claro que não. Vamos para a tela então, por favor. Aqui, liberdade, uma interrogação bem grandona, né? O que seria essa liberdade quando nós pensamos nessa população, em indígena, em mestiço, em negros escravizados? Para os escravos, a liberdade se traduzia pelo rompimento das cadeias que os ligavam aos seus senhores, ou seja, era deixar de ser escravo. Para mestiços e indígenas, indicava a possibilidade de abolição das discriminações dessas castas. Para os liberais, a liberdade significava o fim dos laços com a metrópole, ou seja, ele queria poder comercializar sem ter a metrópole no pé dele. Além disso, os despossuídos queriam terra, enquanto os proprietários, os comerciantes, desejavam liberdade para produzir e comerciar. Toda vez que você for trabalhar em sala de aula, toda vez que você for ler um texto e se deparar com a palavra liberdade, pare e pense. Liberdade, eu tenho uma ideia de liberdade, ok, mas liberdade para quem? Se eu penso liberdade em relação ao grupo escravizado, é uma concepção específica de liberdade. Se eu penso em liberdade em relação aos donos de terra, é outra concepção bem diferente de liberdade. Fechamos esse bloco. As guerras napoleônicas têm uma consequência, geram uma consequência indireta aqui na América. Por quê? Quando Napoleão começa a invadir territórios, começa a retirar reis do seu trono e a colocar outras pessoas para governar, há uma alteração no cenário europeu. Por exemplo, quando Napoleão invade ali a Espanha e muda a configuração da coroa espanhola, fica a questão: as colônias espanholas aqui na América são subjugadas a quem agora? Então perceba, as ações de Napoleão não interferem diretamente nos processos de independência aqui na América, mas interferem indiretamente. Contudo, não dá para a gente simplesmente dizer que foi por conta da atuação de Napoleão em solo europeu que as independências aqui na América aconteceram. Não, é um processo bem mais complexo do que isso. Estava ocorrendo aqui na América movimentos que tendiam a essa ruptura. E isso, junto com o que acontecia na Europa e a atuação de Napoleão, culminaram com essas independências. Vamos para a tela, então? Começando, nós temos Iluminismo, divulgado por um grupo considerável de letrados provenientes das diversas partes da América. O que era defendido? Defendia-se a independência e defendia-se as ideias liberais. Perceba que, do mesmo jeito que nas 13 colônias da América do Norte eu tenho um grupo que tem um interesse bem específico em romper esse laço que os mantinha grudados com a Inglaterra, aqui nas Américas Espanholas eu também tenho grupos que têm esse interesse.
É especificamente o grupo dos crioulos. Os crioulos que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, que tinham uma condição social boa, mas que não eram iguais aos chapetones. Era essa elite local que desejava ter mais liberdade de comércio, autonomia política e ocupar esses maiores cargos que até então estavam todos restritos aos chapetones. Vamos para a tela, por favor. Nós temos então esses dois símbolos do processo de independência aqui na América como um todo. O primeiro, o San Martín, que nasceu na Argentina no ano de 1778, e o segundo, que é o Simão Bolívar, que nasceu na Venezuela no ano de 1783. Eles que são dois dos principais símbolos dessa luta para se ter nações independentes aqui na América. Acontece que a concepção deles de nações independentes era diferente. Por exemplo, o Bolívar tinha enquanto desejo, enquanto o modo como ele pensava a América, ele desejava a formação de uma grande nação americana. Ou seja, ele desejava que esses territórios, que até então eram colônias, se tornassem independentes e formassem uma única nação imensa, extremamente poderosa, rica. Acontece que, nós já vimos isso, Quando eu falo em colônia espanhola, havia, por exemplo, 4 vice-reinados. Havia uma elite local em cada um desses vice-reinados. Já dá para começar a entender os obstáculos que esse desejo do Bolívar tinha para acontecer. As dificuldades que existiam para que a formação dessa grande nação americana se concretizasse. Vamos para a tela, então. Nós temos por que o sonho de Bolívar não se concretizou. Havia inúmeros centros administrativos autônomos. No fundo, era como se houvesse muitas colônias espanholas, uma do lado da outra. Portanto, não foi uma simples coincidência o fato desses centros coloniais terem se tornado as novas capitais de países independentes. Seguindo a citação, outro motivo importante para a divisão política da América Espanhola foram as rivalidades entre os líderes crioulos. Eles não admitiam se submeter a um poder central. Preferiam manter o seu domínio no próprio país. Veja só, eu tenho elites locais que se recusam a abrir mão da sua fatia do poder. Se formasse essa América imensa, esse país livre, independente, imenso, absurdamente rico, não teria espaço para toda essa elite local ter cargos políticos, por exemplo. Não teria como, não caberia todo mundo. Precisaria existir uma reorganização. De novo, É revolução ou é manutenção da ordem social? Do mesmo jeito que nós temos que pensar sobre as 13 colônias da América do Norte, se o processo que gerou o país independente, Estados Unidos, foi uma revolução ou foi uma manutenção da ordem social, nós também precisamos pensar isso no que diz respeito às colônias espanholas. No que diz respeito ao nosso país também, quando nos tornamos independentes de Portugal. Então, muda, porque se criam nações livres, ok? Mas a ordem social, os grupos sociais, os benefícios, os privilégios permanecem muito parecidos, para não dizer iguais, ao que existia na época da colonização. Vamos para a tela, por favor. Aqui nós temos o caso do Haiti. Por que destacar o Haiti? Por quê? É a segunda região a conseguir sua independência. Somente perde para os Estados Unidos. Estados Unidos que se tornam independentes em 1776, o Japão, olha eu, gente, o Haiti se torna independente em 1804. Então é a segunda nação a se tornar independente aqui em contexto americano. E segundo e principal, é o Estado Nacional com população de maioria negra e ex-escrava. Para além disso, para além de ser maioria,
Foi um processo que culminou na independência, que foi organizado e liderado por ex-escravos e por escravos. Desse modo, a revolução no Haiti é revolução mesmo, com R maiúsculo. Por quê? Porque foi um movimento social e racial. Não é à toa que o Haiti sofreu uma quantidade imensa de represálias após a sua independência e bastante tempo depois também. Porque o Haiti representava, simbolizava de fato uma revolução, uma mudança nas estruturas desse território, uma organização social outra, que não se viu em nenhum outro território aqui da América, nem de perto. Foi um processo bastante diferenciado. Fechamos esse bloco. Vamos para a tela ver a nossa SP. Vamos lá. Apresentando a SP. Um membro da tribo iroquesa foi brutalmente espancado nas ruas de Nova York pela polícia. Uma onda de protestos se iniciou. Nas manifestações, vários cartazes com trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos foram mostrados e iniciou-se um estudo para analisar o que seria independência e o que isso implicaria na vida do cidadão. Quando eu falo assim, daí os países se tornaram independentes, cria-se de imediato, pelo menos a princípio, a ideia de que a vida melhorou, né? Então, porque é independente, então não se tem mais uma metrópole, não se tem mais essa taxação excessiva criada pela metrópole, então cria-se a ideia de que a vida melhorou. Contudo, não é tão simples assim. Por quê? Porque, como nós vimos, os processos de independência aqui em solo americano, com exceção do Haiti, foram muito mais marcados por continuidades do que por rupturas. Quando eu falo em específico da situação de minorias sociais, por exemplo, a população indígena, por exemplo, a população afrodescendente, naquele contexto escravizada ou ex-escravos, eu tenho uma situação que é ainda mais complicada, que é ainda mais difícil de se entender enquanto um benefício se tornar independente. Nesse sentido, vamos lá para a tela, por favor, problematizando essa SP. Aqui eu trouxe um trecho da Declaração dos Estados Unidos de independência, né, que data ali, como já falei, de 1776. Vamos ver isso então. Todos os homens são criados iguais. Não é. Não é porque, inclusive, se tornou um país independente, mas a abolição demorou mais quase 100 anos para acontecer. Dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Não é também, porque, por exemplo, não se tem liberdade. Que entre eles estão a vida, a liberdade, veja só, né? Não é? E a procura da felicidade. Isso aqui é um fato curioso da Constituição dos Estados Unidos, dessa Carta de Independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque se coloca essa busca pela liberdade. Não se tem essa menção direta à busca pela felicidade em outras constituições, em outras cartas no mundo. Então, essa é uma característica singular mesmo do documento dos Estados Unidos. Vamos para a tela novamente. Quem, a fim de segurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo. Se a gente pensar sobre os teóricos do iluminismo, vários deles defendiam essa concepção de que o povo é que coloca esse governo. E é dever, muito mais do que direito, é dever do povo tirar esse governo caso ele não cumpra aquilo pelo qual ele foi colocado ali. Caso ele não cumpra a sua função, caso ele não exerça as ações que ele deveria exercer. Contudo, nós temos no documento menções de que todo mundo é criado igual. Não, não é, porque a abolição não aconteceu. De que todos têm direito a certas coisas que são inquestionáveis, por exemplo, a vida, a liberdade, a busca pela felicidade. De que modo se busca a felicidade sendo escravo? É difícil, é impossível, né? Buscar a felicidade. Felicidade no seu sentido pleno, no seu sentido básico, começa com liberdade. Sem isso, se torna impossível.
Vamos lá para a tela, então. Resolvendo essa SP. Criar atitudes questionadoras diante dos acontecimentos e das ações dos sujeitos históricos. Por exemplo, quando nós falamos em manifestações, em atuações belicosas por parte de pessoas que ocupam cargos públicos, né? Lembre-se ali da situação do George Floyd, quando ele foi assassinado no ano de 2020, especificamente no dia 25 de maio de 2020, e a onda de manifestações geradas por esse fato. Nós estamos falando de século 21, o ano de 2020, e uma pessoa ser morta por pessoas que deveriam protegê-la, por pessoas que têm um cargo de segurança, de proteger, de guardar os cidadãos. Isso é totalmente contrário ao que diz a Carta, de que todos são criados iguais, de que todos têm direito à vida, de que todos têm direito à liberdade e de que esses todos devem agir para retirar um governo caso ele não cumpra a sua função. Fechamos esse bloco. Tempo presente é característica principal dessa nossa interação. Vamos lá para a tela, por favor. De que modo podemos problematizar acontecimentos da história da América, como a colonização e a independência, partindo de acontecimentos atuais? Pense um pouquinho sobre isso.
Uma informação. A Assembleia Constituinte no Chile, que vai trabalhar para a constituição nova desse país, tem cadeiras ocupadas por representantes indígenas. Então, se os indígenas, e eles foram de fato invisibilizados no contexto de independência, agora essa história tem a chance de ser reescrita, de ser revista, de se pensar de fato de modo que inclua os diversos sujeitos históricos, as diversas pessoas que compõem a nação. Esse é um dos modos de se pensar sobre essa independência e o modo como isso alterou ou não a organização social a partir do presente. Fechamos o bloco. Para finalizar, vamos então retomar alguns conceitos. Vamos para a tela, por favor. Nós começamos pensando sobre o conceito de colônia de povoamento e colônia de exploração. Então, pensando que é uma ferramenta, é um conceito, você pode utilizar esse conceito, mas tendo em mente que eu não posso simplesmente acreditar que há de povoamento, as pessoas vinham felizes para criar raízes, viver aqui o resto da vida, e na exploração haveria pura e simplesmente exploração, sem nenhum vínculo com o território. Não, porque isso seria muito simplista, né? Então nós temos que pensar que, uma vez que se tratam de colônias, automaticamente eu tenho a ideia, o objetivo de exploração presente. Vamos para a tela? Nós, seguindo, temos entender o processo de independência. Então, pensar essa independência enquanto ruptura ou enquanto permanência. Como nós vimos, há casos em que há rupturas, por exemplo, nas 13 colônias da América do Norte, quando você tem o estabelecimento de um governo próprio, que é separado da igreja, um governo federalista e assim por diante. Mas também uma série de continuidades, por exemplo, essa manutenção da ordem social, por exemplo, a continuidade do uso da exploração da mão de obra escravizada. A mesma coisa quando pensamos em América Espanhola. Há mudanças? Há, mas aquela elite local da época de colônia segue sendo a elite, agora num país independente. Vamos para a tela, por favor. Notar as diferenças presentes na independência do Haiti. Haiti que tem uma dupla revolução. Essa expressão, inclusive, é usada em textos acadêmicos que se referem a este processo de independência do Haiti. Por quê? Porque ela é organizada por escravizados e por ex-escravizados. Portanto, a revolução no Haiti é, ao mesmo tempo, social e racial. É daí este nome, dupla revolução. E observar também a presença de ideias iluministas na história americana. Lembrando que, quando eu falo em americano, americana, eu estou me referindo à América inteira. É simbólico o uso da palavra América para se referir somente aos Estados Unidos. Eles que criaram essa ideia. Então, nós veremos isso mais para frente, mas quando se tem ali América para os americanos, então o sentido interno que isso tem, o subentendido que isso cria, né? Quem é esse americano? Então, nós temos que pensar, americano é brasileiro, é boliviano, é argentino, é chileno, é mexicano, é todo mundo que está aqui nesse contexto de América. Não é? Europeu é todo mundo que está no contexto de Europa. Africano é todo mundo que está no contexto de África. Americano não poderia ser diferente, né? Mas aqui há esse uso que é proposital de pessoas dos Estados Unidos, mas culturalmente isso se dissipou para pessoas de modo geral. Então você vai ver um programa de televisão e se fala os americanos e está se referindo aos Estados Unidos, né? Então é cultural esse uso. Nós, enquanto professores, precisamos entender esse uso, problematizar esse uso e, principalmente, entender os motivos desse uso, né? O que ele simboliza, por que ele foi criado, por que ele foi disseminado, por que ele foi aceito de modo tão acentuado também. Eu espero que você tenha gostado desse nosso momento de discussão. Perceba que a gente falou de muitas coisas aqui, daí também a importância de você dar sequência às leituras para se aprofundar nesses temas que são tratados nas nossas teleaulas. E espero a sua presença na próxima semana.
Tchau, tchau.